Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso primeiro episódio transmitido da CAF Webinar Series. Em nome da Câmara de Arbitragem da Federação, eu quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando, ainda que virtualmente. Espero que todos estejam bem, com saúde e que a gente possa ter uma manhã de trabalhos muito proveitosa. Eu quero fazer um cumprimento especial ao professor Carlos Alberto Carmona, presente, passado, futuro da nossa arbitragem no Brasil. Sempre uma honra, uma alegria. Obrigada pela sua generosidade, por sempre compartilhar conosco aí esses momentos. Ao professor André Esteves, pela parceria nessa e em outras tantas empreitadas. É uma alegria também poder compartilhar aqui na CAF essas discussões em relação à arbitragem. E o nosso tema de hoje é arbitragem e precedentes, passados aí 5 anos da promulgação do nosso Código de Processo Civil. É um tema para ser debatido. A nossa série de webinários que está sendo inaugurada, ela tem esse objetivo de tratar com franqueza, né, com um diálogo bastante aberto com os temas que são relevantes para a arbitragem nacional, internacional, e nada melhor do que o professor Carlos Alberto Carmona, né, com a sua tradicional franqueza aí para compartilhar conosco esse momento. O professor Carmona dispensaria qualquer apresentação, né, mas se por acaso a gente tiver algum desavisado aí nos acompanhando, o professor Carmona é professor na USP, doutor pela USP, um dos autores da nossa lei de arbitragem no Brasil, e muito nos honra aí com a sua presença para tratar, então, desse tema. Só fazer uma breve introdução, né, do porquê que a gente está buscando resgatar esse debate que foi tão ampliado, né, especialmente com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015. A gente sabe que a arbitragem e o Código de Processo Civil são sistemas tradicionalmente distintos, com lógicas, com racionalidades diferentes, origens diferentes, mas a partir da ideia da introdução de um sistema de precedentes, né, ou de um dito sistema de precedentes em 2015 no Brasil, surgiu uma profusão de debates acerca da aplicabilidade ou não dessa racionalidade para a arbitragem, especialmente uma preocupação com as consequências que isso poderia trazer, né? Porque a arbitragem ela vem crescendo no Brasil, nós vemos com muita felicidade a ideia de que ela vem crescendo não só em números, mas também em prestígio, em reconhecimento de um bom sistema de resolução de conflitos, mas exatamente para que isso não fique minado, nós temos que ter esse tipo de preocupação, né? Afinal de contas, se por acaso o árbitro descumprir algum tipo de dever, como, por exemplo, eventualmente aquele de seguir ou não precedentes, nós podemos estar colocando em risco aí toda a credibilidade que a arbitragem vem construindo, né? Que o sistema da arbitragem como um todo vem construindo. Então, acho que agora, né, com essa marca, passados esses 5 anos do Código de Processo Civil, com o desenvolvimento da prática enfim, e da discussão sobre a aplicabilidade ou não dos precedentes desde então, acho que é um bom momento para a gente trazer isso à baila. Então, fica aqui o meu agradecimento, eu não vou me estender, o objetivo é que a gente tenha um diálogo bem aberto. Eu só queria passar a palavra ao professor André Esteves para fazer algumas considerações iniciais, para que depois a gente possa realmente ouvir o nosso professor Carlos Alberto Carmona. Obrigada. Professor Carmona, é um orgulho poder ter você nessa atividade junto à Câmara de Arbitragem da Federação. Já tivemos outras iniciativas anteriores, inclusive com a participação da Gabriela Palau, que também integra a Câmara na qualidade de presidente. E penso que é um orgulho não só tê-los aqui nesta atividade, 2 pessoas que eu admiro bastante, como também pela temática, que se sabe que, apesar de tantas possibilidades, não deixou de ser menos controverso no Brasil, como outras tantas temáticas que talvez não mereçam controvérsia em outros cantos, mas no Brasil igualmente controverso.
E aproveitando as suas exposições anteriores, eu recordo que você é um grande crítico a diversas disposições do novo CPC que trabalham o assunto de precedentes. E, por exemplo, você critica a redação do artigo 10 do novo CPC, porque ele teria sido utilizado por alguns doutrinadores como um fundamento para restringir os fundamentos pelos quais um juiz, e no caso, dentro da controvérsia, pelos quais um árbitro poderia analisar uma certa controvérsia. E todo esse assunto, ele não depende exclusivamente do novo CPC, mas muito da base está no novo CPC. E eu gostaria, portanto, de ter aqui uma fala sua inicial de 15, 20 minutos aproximadamente, conforme a gente já havia combinado previamente, para uma exposição geral do seu problema, da sua ótica no problema, como é que você vê as questões aqui trazidas em relação a precedentes e arbitragem. Muito bom. Então, primeiro, bom dia a vocês, Gabriela, bom dia, André. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse convite de participar desse debate. E eu acho que realmente esses webinars eles devem adotar esse tom de debate, para que a gente possa ter essa oportunidade de trocar ideias. Já que temos que conviver com essa pandemia, vamos aproveitar estas possibilidades de, mesmo à distância, mantermos essa troca de ideias. Eu acho que é importante, em matéria de precedentes e arbitragem, trocar ideias mesmo, porque é claro que a concepção que o legislador, ao editar o Código de Processo Civil, fez de precedentes é alguma coisa ambígua, não se sabe bem por que é que isto foi escrito desta maneira e o que é que o legislador efetivamente queria com a inserção desses artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. Eu acho que é interessante a abertura da Gabriela, quando ela disse que nós temos racionalidades diferentes quando nós tratamos de arbitragem e quando nós tratamos do Código de Processo Civil e do sistema judicial de resolução de controvérsias. Acho que essa é realmente uma abertura muito boa. Nós estamos falando de duas coisas distintas, são dois sistemas que funcionam de forma razoavelmente independente. E, por isso mesmo, nós não podemos tentar fazer com que um sistema interfira em outro. Na verdade, essas questões de precedentes, mesmo da maneira ruim como o legislador as dimensionou, são um problema do Código de Processo Civil e do sistema judicial, que vai ter que conviver, não sei como, com estas definições esdrúxulas que o legislador importou sempre de maneira ruim dos sistemas anglo-saxônicos, querendo encaixar o quadrado no redondo. Agora, se esse é um problema do Poder Judiciário, certamente não é um problema da arbitragem. Então, é preciso só fazer esta separação dos dois sistemas para que a gente não fique dando voltas nesse círculo e acaba sendo o cachorro correndo atrás do rabo. Porque, na verdade, nós não temos que resolver um problema na arbitragem que é um problema do Poder Judiciário. Então, na minha concepção, o artigo 926 ele é muito claro ao afirmar que o Código de Processo Civil pretende implantar um sistema que reforça a previsibilidade das decisões, o que é ótimo dentro do sistema do Poder Judiciário. Tanto você, André, como a Gabriela são muito jovens, mas vocês não se lembram. Nos anos 80, quando nós estávamos começando a discutir, nós estamos falando antes da Constituição, quando nós estávamos começando a discutir no Brasil as questões ligadas às súmulas vinculantes, havia um grupo de magistrados que se revoltava contra a ideia de terem que se subordinar a decisões de tribunais superiores, sejam eles, fossem quais fossem esses tribunais superiores. Eles diziam, olha, isso afronta a minha liberdade de julgador de decidir segundo a minha consciência.
E eu, naquela época, advogado, enfim, bacharel, recém-formado, me formei em 1980, eu achava aquilo tudo exótico, porque eu ficava imaginando, mas como é que esses juízes acham que devem defender a liberdade deles, sabendo que, com uma apelação, eu vou mudar esta decisão, porque se o tribunal local já decidiu num certo sentido, o que me importa a liberdade deste magistrado? Importa mesmo é um sistema de segurança, no sentido de saber que a minha questão será resolvida pelo Poder Judiciário da mesma maneira como foi resolvida a questão do meu vizinho, que era igual. É assim que a gente entende o escopo educativo do processo, não é? Afinal de contas, publicar uma decisão significa mostrar para toda a sociedade como é que a gente deve se comportar, porque se não se comportar daquele jeito, a consequência será sempre X. E, portanto, isso mostra como é que eu devo agir na sociedade. Isso dá previsibilidade. Isso tem um sentido econômico muito importante, porque é esta previsibilidade que vai diminuir o custo de transação de todos os negócios de maneira geral. Quer dizer, é um sistema, todo ele, muito complexo, que é social e econômico. Então, a liberdade que esses juízes achavam que tinham ia contra o interesse de toda a sociedade. Ora, se eu tivesse que sacrificar alguma coisa, certamente eu sacrificaria a liberdade desse magistrado, que podia até, e alguns juízes fazem isso, o que é horrível, eles fazem isso. Olha, eu entendo completamente contra, mas como o tribunal decide dessa maneira, então eu me curvo. Não, espera um pouquinho. Não é que se curva. Esse juiz tem que entender que ele está dentro de um sistema. Ele responde pela instituição. Portanto, não é que ele se curva, ele se adequa. Ou então, muda de profissão, vai ser jardineiro, porque no jardim ele pode colocar as plantas que ele quiser, aí a liberdade dele vai ser respeitada. Mas como juiz, ele se insere dentro de uma instituição, ele se insere dentro de uma racionalidade. É isso que o Código de Processo Civil quis fazer. Ele quis fortalecer esta ideia de que a jurisprudência vai gerar, a um certo momento, uma estabilidade. Esta estabilidade, que a gente chama de previsibilidade, é um valor constitucional. Ou seja, há um interesse da sociedade de que as decisões entrem num sistema de previsibilidade dentro de certos mecanismos. E aí o legislador começou a inventar. Súmula vinculante, os tribunais devem anunciar as suas teses, deve haver uma agregação de julgamentos quando houver interesse, por exemplo, em causas repetitivas. Eu tiro ali mostruários, os campeões, julgo esses campeões e imponho a tese a todas as decisões que são semelhantes. Eu tenho um sistema de publicação das decisões dos tribunais locais, de tal maneira que estas súmulas servem de orientação para os magistrados. Eu tenho um tribunal que deveria responder pela uniformização do direito federal no Brasil. Você notou o futuro do pretérito, né? Ele foi intencional. É um tribunal que deveria uniformizar o direito federal no Brasil e, portanto, isso serve como direcionamento dos juízes, embora isso não seja obrigatório. Enfim, esse é o sistema de jurisprudência que é típico dos sistemas de civil law. Os sistemas de civil law baseiam-se na interpretação da lei, e esta interpretação pode ser feita com várias fontes diferentes. A doutrina, a jurisprudência, tudo isso colabora para que a lei seja aplicada. Ou até, se vocês quiserem lembrar a ideia de Carnelutti, né? Carnelutti dizia que o sistema, mesmo os sistemas de civil law, a lei, portanto, ela é um comando incompleto. É com a sentença que eu completo este comando. Então, todas as sentenças, de uma certa maneira, elas seriam integrativas do direito, na medida em que elas completam o direito, elas completam a norma. Que eu vendo a via de maneira diferente, que eu vendo a via o sistema normativo como algo já completo e a atividade do magistrado apenas como um encaixe. Ele via qual era o fato, via qual era a norma que já havia regulado aquele fato e faísca, engata uma coisa noutra. São duas formas de ver um sistema típico de civil law. Os sistemas de common law funcionam com uma racionalidade distinta. Funcionam com um sistema muito mais pragmático, isso é histórico, muito mais pragmático do que o nosso.
As leis existem, mas elas são menores e muito mais vagas, de tal maneira que quem cria o direito é exatamente o juiz, o tribunal. Por isso o precedente no sistema de common law, ele é muito importante. Só que o precedente no sistema de common law não é o acórdão, não é a ementa, que é aquilo que nós vemos como jurisprudência. É engraçado, as nossas súmulas, gente, são baseadas nas ementas. Então, não é isto que significa precedente. Isto é um sistema que é tão bom quanto o outro. Não há sistema melhor ou pior. São sistemas diferentes. Há sistemas adequados a determinadas culturas. Este é o sistema adequado à nossa cultura. O sistema de common law acostumou-se com uma outra ideia, com outro ideal de justiça. Então, quem examina uma decisão não vai diretamente nem ao dispositivo, nem à ementa. Vai à explicação daquela decisão, à fundamentação. Ou seja, para o sistema de common law, importante mesmo é a fundamentação, porque é na fundamentação que eu vou encontrar o precedente, eu vou encontrar a tese que vincula. Por isso que uma decisão num contrato de locação vai servir para um contrato de compra e venda. Porque eu não tenho que trabalhar com o tipo de contrato, eu tenho que trabalhar com a racionalidade da decisão, da questão que está à base da decisão, que pode ser rigorosamente a mesma para um contrato de locação, para um contrato de compra e venda. Enquanto as ementas serão totalmente disparatadas, os dispositivos serão diferentes, o que importa analisar para formar a ideia do precedente é o motivo que levou os julgadores a esta ou aquela decisão. André, você já fez isso na sua vida aqui no Brasil como advogado? Nunca! A gente não faz isso, porque isso não é da nossa cultura. Isso não é parte da estrutura de civil law. Isso é parte da estrutura de common law. Por isso, os precedentes, por exemplo, em common law, não se formam necessariamente em modo vertical, como é isto que o legislador está prevendo no nosso Código de Processo Civil. O juiz obedece àquilo que os tribunais estão decidindo. Os tribunais locais vão se pautar pela jurisprudência de um tribunal, uma corte de cassação, como é o nosso Superior Tribunal, que tem esta função de identificar o direito, interpretar o direito federal. Ou todas as normas de caráter constitucional deverão seguir a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é a criação de um sistema de um ordenamento verticalizado. Mas nos sistemas de common law, a ideia do precedente não se formou assim. Ele se formou de maneira horizontal. Quer dizer, você, como juiz da primeira vara, tomava uma decisão. O juiz da segunda vara, vendo a sua decisão, dizia, olha, o André tomou uma decisão que parece razoável, porque ele fundamentou assim, 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 e eu vejo esta mesma fundamentação no caso que eu estou examinando aqui. Por identidade de razões, eu vou julgar que nem o André. Este segundo juiz criou um precedente. Note bem, quem criou o precedente não foi o juiz que julgou pela primeira vez, foi o segundo, ao invocar a decisão do primeiro. Então, esta é a racionalidade da criação de um precedente, coisa com que nós não sabemos lidar. O legislador, que aqui, na edição do Código de Processo Civil, ele às vezes mostrou um certo romantismo, uma certa desvinculação com o plano da realidade. Talvez muitos daqueles que participaram dessa proposta deste dispositivo tenham uma visão extremamente dogmática do direito processual, grandes estudiosos, mas pouco práticos, pessoas talvez deslocadas em relação à realidade da aplicação do nosso dispositivo. E aqui fizeram uma salada russa. Só para descrever, salada russa, para mim, é uma mistureba. É um monte de coisas juntas, eventualmente regadas com um molho pouco identificável. É mais ou menos isto que eu vejo aqui no artigo 926 e 927, esses dois artigos. Quer dizer, uma mistura de coisas muito mal compreendidas, todas elas colocadas juntas como se isto merecesse alguma sistematização. Quem lê, por exemplo, o artigo 927, porque eu tenho ouvido muito isso, né? Porque agora, no Brasil, nós temos um sistema de precedentes que está montado com base no artigo 927. Gente, onde tem precedente no artigo 927? Porque eu não vi.
Nenhum destes dispositivos se aproxima do que seja um precedente. Talvez o terceiro inciso, acórdãos em incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas, talvez este possa ser o inciso que mais se aproxime de uma ideia de precedente. Mas, olha, garanto a vocês que se mostrassem esse dispositivo a um inglês ou a um norte-americano e perguntasse a ele onde é que você vê precedente em algum desses incisos, eu diria nenhum. Nada disso aqui tem a ver com precedente. Então, vamos só tomar um cuidado de colocar a discussão em termos adequados. Eu fui e sou aluno de Cândido Dinamarca. E, professor Dinamarca, eu fui aluno do Cândido em 1977, foi quando eu o conheci. Dinamarca, ele sempre teve um cuidado muito particular com relação às palavras, tanto que escreveu primeiro um artigo nos anos 70 e depois um livro sobre o vocabulário jurídico processual. E ele diz que é muito importante, para termos um bom diálogo em matéria de direito processual, que nós entendamos os conceitos de que estamos tratando. Porque se eu descrever uma palavra de uma maneira X e você escrever de uma maneira Y, nós não vamos estar conversando sobre a mesma coisa. Então, é preciso que nós identifiquemos os vocábulos para que a gente consiga discutir de maneira minimamente adequada sobre um determinado tema. O precedente, portanto, vamos deixar claro, não é nada disso que está no Código de Processo Civil. O Brasil não adotou um sistema de precedentes. O Brasil adotou um sistema de uniformização de decisões ou um sistema de harmonização de decisões, o que está muito longe de ser um sistema de precedentes. Mas vamos imaginar que a gente pudesse taxar isto que está descrito no artigo 927 como precedente. Dá esse nome. Eu podia dar o nome de abacaxi, podia dar o nome de laranja, podia dar o nome de mamão, mas vou chamar de precedente. Agora, não seja. Eu sei que não é, mas vou chamar de precedente. Aí vem, então, o motivo da nossa discussão. Será que estes mecanismos eles têm alguma coisa a ver com a arbitragem? No sentido de que, se eventualmente houver uma decisão, vamos imaginar uma decisão em acórdãos decorrentes de assunção de competência, ou se houver uma decisão que tenha se transformado numa súmula de um tribunal superior, ou então diante de uma súmula vinculante. Vamos imaginar que o Supremo Tribunal Federal edite súmula vinculante a respeito do assunto de que o árbitro está tratando. Vamos chamar tudo isso de precedente, embora a gente saiba que não é. Será que o árbitro que não aplica estes métodos, estes mecanismos, estas técnicas, teria violado o direito? Em outras palavras, a pergunta que se faz é: o árbitro está obrigado a aplicar os precedentes? Acho que a pergunta certa é: o que acontece quando o árbitro não aplica esses precedentes? Vamos falar de fisiologia. Quando eu aplico o direito brasileiro, é evidente que eu levo em consideração o direito posto. E o direito posto não é só a lei. É a lei federal, é a lei estadual, é a lei municipal, são as portarias, são as resoluções. Tudo isso faz parte do que a gente chama de lei, entre aspas. Então, eu estou aplicando o direito brasileiro de maneira geral. Ainda que eu diga que aplico a lei brasileira, o que eu quero dizer é que estou aplicando todo esse complexo normativo que nos guia. E se eu deixar de aplicar a jurisprudência, eu estarei deixando de aplicar o direito brasileiro? Não. É claro que espera-se que quem aplica o direito brasileiro leve tudo isso em consideração. E mais, a doutrina aplique todos os critérios, analogia, por exemplo, quando isso for necessário. Isso é o que se espera de quem aplica o ordenamento brasileiro. A questão é saber agora a consequência. Se eu, eventualmente, deixar de aplicar uma súmula do tribunal local, uma súmula do Superior Tribunal, uma súmula do Supremo, ou uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que acontece? A minha resposta
é rápida, é clara e numa palavra só. Nada. Não acontece nada. Sabe por quê? Porque todos estes mecanismos, que são mecanismos de segurança, foram criados com um escopo específico para o poder judiciário. E isso só tem ligação e razão de ser quando a decisão estiver na esfera do poder judiciário. Quer dizer, então, que na arbitragem não há previsibilidade? Quer dizer que na arbitragem não há segurança? Não existe a mesma segurança do poder judiciário. Claro. Por que eu crio tantas instâncias recursais para a decisão no Poder Judiciário? Ora, para ter segurança de que, afinal de contas, o sistema responderá de maneira produtiva, proveitosa, àquilo que se espera dele, ou seja, previsibilidade. Justiça com previsibilidade, ainda que isso demore toda uma encarnação. Quer dizer, isto faz parte do sistema que o Estado implantou como sistema oferecido a todos para termos justiça. Justiça que vai tardar e, por isso mesmo, vai falhar. Justiça que, eventualmente, vai ser desastrosa, porque ela vai se transformar em injustiça. Quem garante que uma apelação, um acórdão, portanto, não mude uma boa decisão? Juiz de primeiro grau é doutor em direito comercial e, portanto, sabe muito bem o que é que está decidindo a respeito de um acordo de acionistas, eventualmente dá uma boa decisão contra a qual a parte vencida se revolta, vai ao tribunal e cai numa Câmara onde todos os julgadores são doutores, mas é direito de família e, portanto, não entendem nada de direito comercial e alteram uma decisão excelente e, no lugar dela, colocam uma decisão péssima de pessoas que não conhecem aquilo a respeito de que estão decidindo. Lei de Murphy. Quer dizer, isso pode acontecer com qualquer um. Não se garante, portanto, que a mecânica imaginada pelo legislador certamente produzirá uma boa decisão. Às vezes produz decisões péssimas. E vejam, os tribunais têm composição que vai se alterando ao longo do tempo. Hoje eu posso ter um tribunal, um superior tribunal excepcional, composto de grandes juristas. Amanhã isso não acontece. Hoje eu posso ter um Supremo Tribunal Federal composto de eminências pardas do direito. Amanhã, o que pode acontecer? De repente, eu tenho só políticos compondo o Supremo Tribunal Federal e a capacidade desse tribunal de responder bem à interpretação da Constituição é nenhuma. Portanto, isso pode acontecer. E esses são os azares do sistema. E do sistema judicial. E o sistema judicial ele tem esta mecânica, é uma tentativa de fazer com que o mecanismo funcione bem. Nada disto tem ligação com a arbitragem, que funciona com outra rotação. A ideia do escopo educativo do processo é muito clara. Quer dizer, eu tenho decisões que vão se repetindo exatamente para que a população saiba como é que se comporta. Na arbitragem, não. E aí vem um problema. Bom, publicação das decisões arbitrais. Quer dizer, a decisão das câmaras arbitrais, a um certo momento, vão ser publicadas. Pensem, por exemplo, nas decisões que envolvam o poder público. A arbitragem hoje, para estas arbitragens, ela é pública, portanto, todos podem ter o conhecimento dessas decisões. O que vai acontecer quando nós começarmos a publicar decisões que, eventualmente, serão decisões diferentes? Vejam só como isso vai ser complicado. Nós vamos chegar a um ponto em que essas decisões podem ser deseducativas. Alguns dizem o seguinte: olha, é importante, então, que na arbitragem a gente publique as decisões, exatamente para que haja uma certa harmonização, ainda que não haja esta vinculação, ainda que não haja uma obrigatoriedade de o árbitro seguir os chamados precedentes, pelo menos isto é uma orientação. Olha, a orientação existe tanto das decisões judiciais quanto das decisões arbitrais. Entretanto, elas não têm nenhuma força vinculativa para os árbitros. E há aí um detalhe que é muito importante. Os juízes são parte de um quadro mais ou menos estável nos estados. Então, quando eu cito as decisões aqui de São Paulo, para dar um exemplo local,
das câmaras empresariais, que aqui em São Paulo são compostas hoje pelos mais destacados desembargadores, exatamente aqueles que têm maior capacitação para responder bem a esse tipo de questão, as questões ligadas a contratos comerciais, ligadas à arbitragem. Não são melhores que os outros, simplesmente eles têm uma expertise diferenciada para estas matérias. E estão agregados, portanto, nessas câmaras. Bom, essas câmaras são referência aqui em São Paulo. Então, citar a jurisprudência destas câmaras é um argumento bastante importante. Agora, citar precedentes arbitrais teria esta mesma eficácia? Notem, os árbitros, eles não fazem parte de quadros estáveis. Será árbitro aquele que tiver a confiança das partes. Então, imaginem, hoje eu tenho aqui uma determinada arbitragem que vai interpretar, por exemplo, um acordo de acionistas. Eu tenho 3 grandes professores de direito comercial. Amanhã, numa outra arbitragem que fará a mesma coisa e trabalhará talvez com a mesma questão jurídica, o tribunal arbitral será composto por 3 jovens advogados formados em faculdades não tradicionais. Qual é o sentido de eu me referir, por exemplo, a uma decisão que foi tomada por estes jovens inexperientes? Olha, juventude e inexperiência nem sempre andam juntos. E juventude e má qualidade de decisão também não são coisas que se atrelem necessariamente. Eu estou dando assim um exemplo aleatório. Então, imagine que isso aconteça, uma decisão, enfim, sem maior interesse, sem maior repercussão, sem maior reflexão. Por que eu vou tomar isso como um precedente? Quer dizer, é irrelevante. A publicação das decisões, portanto, nem sempre arbitrais, nem sempre trará uma vantagem para este mecanismo. Agora, eu repito, quem procura arbitragem não está procurando esta vantagem. Esta pode ser uma boa vantagem da decisão judicial, não da decisão arbitral. Quem quer arbitragem está procurando outros valores, está procurando expertise, está procurando árbitros que prestem ou possam prestar mais atenção nos fatos e nos argumentos técnicos que são desenvolvidos. Vejam, não estou dizendo que o árbitro é melhor que o juiz. Eu estou dizendo que o árbitro pode ter muito mais tempo que o juiz e pode ter muito mais especialização do que o juiz naquele caso concreto. O juiz, por definição, é um generalista. Ele tem que ser. Acompanhem um concurso de ingresso para a magistratura. Vejam lá o que é que o juiz tem que saber. Se tivesse que fazer concurso para a magistratura, não passava ali nas fases preliminares. Não conheço 80% das matérias exigidas a um magistrado. Eu não os conheço. Exige-se, talvez, em um ou outro concurso, direito previdenciário. Nunca lidei com isso. Direito penal, desde que me formei, nunca vi, nunca trabalhei, nunca militei. O que é que sei disso? Direito trabalhista, há muitos anos não advogo. Enfim, um juiz trabalhista, um juiz togado, evidentemente tem características específicas. Esta generalidade. O árbitro não, de jeito nenhum, nunca. O árbitro é um grande comercialista, um especialista em direito do trabalho, um especialista em marcas e patentes. É isso que se quer do árbitro. E mais, eu não sei aí no Rio Grande do Sul como é que está o trabalho dos magistrados, mas aqui em São Paulo, eu garanto a vocês que a coisa está muito difícil para os juízes. Eles lidam com uma quantidade absurda de processos por dia, por semana, por mês, por ano. É uma quantidade de trabalho completamente inaceitável. Não vai melhorar, mas não se dá estrutura nenhuma ao juiz aqui em São Paulo. Os juízes trabalham realmente por amor ao ofício. É muito difícil ser juiz aqui em São Paulo. E, portanto, eu não posso exigir destes homens e mulheres que estão se dedicando a essa tarefa que, assim, rapidamente resolvam a minha causa complexa de interpretação de um acordo de acionistas. É uma expectativa completamente surreal. Mas no árbitro eu posso. Tanto que eu pergunto a ele se ele tem tempo e estrutura para trabalhar com a minha causa. Se ele não tiver, não vai aceitar ser árbitro naquele caso específico. Portanto, a rotação é completamente diferente. Eu quero expertise, eu quero celeridade, eu quero um método de solução do litígio diferente daquele
previsto pelo Código de Processo Civil. Aqui eu tenho uma estruturação que serve para uma causa complexa, como a de solução de questões ligadas a um acordo de acionistas, mas serve também para um despejo, serve também para uma compra e venda, serve também para uma relação de consumo, quer dizer, serve para tudo. Na arbitragem, eu vou criar um processo build to suit, é diferente. Portanto, volto ao início dessa nossa conversa. Arbitration is different. A arbitragem ela tem uma racionalidade própria, que é diferente daquela do Poder Judiciário. E só para fechar o círculo nessa nossa primeira rodada, eu queria só ler para vocês o artigo 489, que trata dos elementos essenciais da sentença. Porque muitos têm dito o seguinte: olha, se as partes eventualmente invocarem um precedente e o árbitro não tratar na sentença desse precedente ou não fizer o distinguishing, então eu posso anular a sentença arbitral por conta desta falha. Eu gostaria que essas pessoas lessem com atenção o parágrafo 1º do artigo 489, que diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. O parágrafo 1º faz uma limitação clara e específica. Tudo que eu vou dizer a partir de agora diz respeito à decisão judicial, não a qualquer outra decisão, não a decisões administrativas, não a decisões oriundas de processo constitucional, procedimentos constitucionais, procedimentos administrativos, que são verdadeiros processos. O processo legislativo, por exemplo, é um verdadeiro processo que ocorre na Câmara dos Deputados, que ocorre no Senado Federal e nos órgãos legislativos estaduais, a discussão em plenário, impugnação das decisões, tudo isso é processo. Estes não têm nada a ver com o parágrafo, com o artigo 489. Portanto, quando o legislador diz que não se considera fundamentada a decisão judicial que se limitar a invocar um precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, lembre-se, o legislador está tratando apenas e tão somente das decisões judiciais e não de decisões arbitrais. A sentença arbitral tem os requisitos previstos na lei de arbitragem. O artigo 26 descreve quais são os requisitos obrigatórios da sentença arbitral. E olhem, segundo o sistema das normas de interpretação das normas brasileiras, a lei especial se sobrepõe à lei geral. O Código de Processo Civil serve só para o processo judiciário. Quando muito, seria uma norma de caráter geral. A lei de arbitragem é uma norma especial e nada disso diz respeito à arbitragem. Então, eu realmente insisto para que aqueles que querem tratar dos precedentes na arbitragem adequem o seu discurso a toda esta linguagem e a todos estes conceitos que eu estou tentando, ainda que de maneira rápida e de maneira um pouco rasa, um pouco linear, eu estou procurando, com os quais estou procurando trabalhar, de tal maneira a evitar que nós estejamos discutindo coisas distintas. O que eu tenho percebido é que muitas dessas discussões que nós travamos a respeito dos precedentes na arbitragem são discussões sem pé nem cabeça, porque, na verdade, cada um dos interlocutores está tomando como base uma decisão diferente do seu debatedor, de tal maneira que as discussões são inúteis, elas não vão chegar a lugar nenhum. Bom, Gabriela e André, eu acho que, para começar o nosso debate, eu não sei quanto tempo nós temos, desculpem, eu não fiquei muito atento ao nosso... Quando você começa a se entusiasmar, rapaz, é um problema seríssimo, eu preciso até controlar isso, viu? Não, eu vou lhe dizer, professor Carmona, muito obrigada, e nós também, assim, não conseguimos ficar controlando o relógio, porque realmente as suas falas são sempre muito instigantes. Muito obrigada por essas colocações. A gente, em tese, tem 1 hora aí prevista para o nosso webinar, mas fique à vontade, né? Da nossa parte é sempre um super prazer poder lhe ouvir. Acho que foi uma exposição muito esclarecedora, muito franca, como nós já
prevíamos desde o início, o objetivo é realmente que a gente possa ter esse debate bastante aberto. Eu quero, de novo, fazer a referência e agradecer a todos que estão nos assistindo. Nós temos uma plateia super qualificada, eu não vou nem ousar fazer a referência individual, mas fica aqui o meu agradecimento e o meu abraço a todos os colegas, mas quero fazer uma referência especial à Flávia Bittar, que está nos acompanhando aqui, já mandou pelo chat uma pergunta aqui no YouTube. Flávia, um grande abraço, saudades já, né? A última vez que a Flávia esteve conosco em Porto Alegre também foi debatendo com a professora Carmona, seguido de um churrasco no Barranco, que a gente infelizmente não consegue repetir hoje, mas que a gente espera poder repetir muito em breve. Então, Flávia, meu grande abraço, e ela coloca aqui uma provocação que eu acho que está na linha de isso tudo que a gente está discutindo aqui, né? Ela diz, ainda que o árbitro não se vincule ao precedente, com o que ela concorda, ele deveria enfrentar os precedentes trazidos pelas partes, se haveria necessidade de fundamentar a não vinculação, acho que em grande parte isso até já foi respondido na sua fala, mas eu quero adicionar aqui uma preocupação também minha, e talvez nossa na CAF, e de todos nós que gostamos de arbitragem e queremos que esse seja um sistema que venha sempre ser reconhecido como de boa solução, né, solução eficiente para os nossos conflitos. A minha pergunta é, assim, do seu ponto de vista prático, especialmente da sua experiência nesses últimos 5 anos desde o Código de Processo Civil, eu entendo e tendo a concordar com essa ideia de que nada aconteceria, né? Na sua fala você foi bem preciso de dizer nenhuma consequência jurídica deveria brotar da inobservância do precedente, mas uma preocupação que surge é na nossa prática arbitral com os dispositivos do artigo 32 da Lei de Arbitragem e com essa profusão de discussões acerca da aplicabilidade, ou em alguns ambientes até quase que um mantra de aplicabilidade do precedente, a arbitragem, ou essa miscelânea que se faz aqui. Será que a gente não tem um risco de uma maior, pelo menos, ainda que ao fim e ao cabo a gente não tenha uma nulidade da decisão, será que nós não temos um risco prático de, pelo menos, a nulidade seja invocada com mais frequência e consequência? Porque, assim, qual é a minha preocupação aqui? A gente tem a arbitragem tradicionalmente vista como método rápido de solução de conflitos, mais rápido do que o Poder Judiciário. Mas se nós adicionarmos a todo o tempo da arbitragem ainda uma discussão de eventual nulidade que vai parar no judiciário e que vai acabar levando mais outro tanto, para que daí a parte possa efetivamente fazer valer a tutela jurisdicional, será que a gente não estaria também minando todo o sistema? Ou seja, simplesmente por levantar uma lebre, será que isso não é um problema em si, apesar de concordar, né, que juridicamente talvez não haja consequência nenhuma? Será que, do ponto de vista prático, isso não aconteceria? Eu tenho uma outra também inquietação com essa mistureba, essa salada russa, né, como você mencionou, em relação ao sistema de common law, sistema de civil law, etc. Será que ainda será que assim, toda essa importação, seja ela bem feita ou mal feita, não é um sintoma de que talvez a gente não consiga mais falar de dois oceanos tão distintos, né? Civil law, common law? Será que os negócios, será que o mundo ele não está tão globalizado a ponto de a gente importar modelos inevitavelmente, ou até criar novos modelos a partir de um ambiente tão transnacional, o apto a essa transnacionalidade, como é o caso da arbitragem? Será que a gente ainda consegue falar de coisas tão distintas? Enfim, são mais inquietações e provocações. Se eu pudesse ouvir um pouquinho mais, agradecer. Vamos ver. Então, bom, antes de mais nada, Flávia, querida, um grande abraço, saudades. Vamos ver se a gente consegue, no fim dessa pandemia, comer um pão de queijo do bom aí em Minas Gerais, né? Porque pão de queijo só tem um lugar
que é bom, é Minas Gerais. Da mesma maneira que churrasco é só no barranco e não se fala mais no assunto, não é assim? Então, vamos esperar que essa pandemia passe logo para a gente poder ter mais encontros pessoais. Você sabe, Gabriela, esse discurso que você está fazendo me lembra um pouco umas discussões que a gente tem, às vezes, dentro dos painéis arbitrais, e eu reputo isso como o argumento do fraco. É assim, uma prova pedida pela parte, e aí este árbitro, o fraco, ele normalmente diz assim, vamos deferir. Aí o argumento dos outros árbitros, não, peraí, como deferir essa prova? Ela não é útil, ela não é necessária, ela não é pertinente, vamos indeferir. E vem logo a rebarba. Mas é melhor a gente deferir, porque senão vem uma ação anulatória dizendo que foi cerceado o direito de contraditório. Negativo. Prova tem que ser útil, necessária, ela tem que ser absolutamente pertinente, caso contrário, será indeferida. Vai reclamar. Sabe que o professor Marcelo Huck tem uma brincadeira que eu acho bem divertida. Toda vez que o advogado diz, olha, é preciso deferir essa prova, senão essa sentença pode ser anulada. O professor Marcelo falou, olha, se você quiser, eu posso te dar o endereço do fórum e posso dizer o horário de funcionamento, para você poder promover a sua demanda anulatória quando você achar que deve. Quer dizer, você não pode ter medo de tomar uma decisão correta, porque eventualmente pode ter uma ação anulatória. Gabriela, o que a gente está acostumado a ver aí é o seguinte, quando o sujeito quer anular decisão, não quer cumpri-la, ele vai procurar o argumento mais exótico do mundo e vai se arriscar a tomar uma litigância de má-fé, sim, porque ele está querendo reagir de qualquer maneira contra a decisão arbitral. E ele adotou um critério e depois se arrependeu. Ele adotou um sistema e depois se arrependeu. Ou não conhecia bem o sistema que estava adotando, que é causa del suo mal, pianga se stesso. Assim se diz lá em Milão. Quem é causa do seu mal, que chore. Paciência. Na próxima vez, escolha melhor. Então, não acho que a gente deva ceder por medo de uma anulatória, por medo de que, eventualmente, a parte depois vai procurar os seus direitos no Poder Judiciário. Se ela acha que tem direito, vai procurá-los, que vamos ver se ela vai encontrar. Agora, vamos falar de fisiologia. Quando alguém invoca um precedente, quando alguém invoca jurisprudência, quando alguém invoca doutrina, o árbitro não é naturalmente levado a tratá-la, ou para dizer, olha, primeiro, esta doutrina está errada, e a doutrina que eu sigo é exatamente contrária. Está aqui a doutrina em que eu estou me baseando. Ou, essa doutrina que você está colocando não se aplica ao caso concreto, portanto, ela é irrelevante. Não vou comentá-la, você está tratando de um assunto que não é pertinente nesta arbitragem. Não é uma reação natural de um julgador minimamente qualificado? Ainda que ele diga, olha, esse argumento que você trouxe não vou nem tratar porque ele é irrelevante para esta arbitragem. Na verdade, a questão que você traz aqui, ela não servirá para conceder ou para não conceder o pedido. Portanto, ela é irrelevante. Isso para evitar uma ideia de que alguns advogados têm de que todos os argumentos levantados na arbitragem devem ser tratados. Não, não devem. Muitos argumentos são fúteis, são levianos, são desnecessários, são inúteis, são impertinentes. E, portanto, o árbitro vai se livrar deles explicando que eles são impertinentes, que eles são inúteis. Essa é a forma mais adequada de decidir. E vou dizer a você que, com a minha experiência, eu, por acaso, tive que fazer ontem um levantamento de todas as arbitragens de que eu já participei como árbitro, desde o século passado. Né? Eu já participei de 430 arbitragens como árbitros. Como árbitro. Eu não me lembro de algum árbitro dizer vamos deixar, ele está falando, está juntando jurisprudência aqui, deixa quieto, não vamos levar em conta, vamos fingir que a gente não viu. Não é assim que as pessoas normalmente julgam, ainda que seja para dizer isto aqui não tem pertinência. Portanto, fisiologicamente, as partes levam em consideração. O que a gente tem que saber é quando acontece a patologia. Ou seja, quando o árbitro é distraído, ou ele é negligente, ou ele é, talvez, iniciante, ou ele é desatento. E ele simplesmente não levou em consideração aquele acórdão que a parte levantou. E, de novo, não acontece nada. Ele simplesmente, no máximo, ele pode estar julgando errado. E se ele julgar errado, não há o que fazer contra a decisão dele.
Lembre-se, o artigo 32 só trata de vícios procedimentais. São vícios, portanto, em procedendo, nunca vícios in iudicando. Eu estou vendo que a Fabiana Versosa está nos ouvindo, ela está aí, e ela tem um trabalho que eu tive a honra, inclusive, de participar da banca de exame de doutoramento dela, belíssimo trabalho, com o qual não concordo. Esses são os trabalhos melhores, não é? Porque as pessoas acham que um elogio muito bom ao doutorando ou ao mestrando é dizer eu gostei do seu trabalho. Isso não é julgamento. Gostar de trabalho é irrelevante. O importante é saber se aquele trabalho é coerente. O trabalho dela é muito coerente, com o qual eu não concordo. E já disse várias vezes, tivemos vários debates, mas é um trabalho muito interessante, muito bacana. Recomendo a leitura para quem quiser compreender bem esse debate dos limites de uma ação anulatória. Mas eu entendo e sustento que o artigo 32 é taxativo, ainda que o árbitro tenha errado, que azar o seu. Da próxima vez, ou você escolhe um árbitro melhor ou não escolhe a arbitragem. São duas possibilidades na sua vida. Acho que esse é o primeiro ponto. Tratando depois de desenvolvimento da arbitragem. O seu segundo ponto, só me repete a colocação, a sua segunda pergunta. Você ainda haveria como a gente traçar essa distinção tão clara entre os sistemas de civil law e common law, como a gente vê? Ok. A gente tem a sensação de que, com o passar do tempo, depois que se anunciou que a Inglaterra tem um Código de Processo Civil, né, dos anos 90, nós começamos a desconfiar que há uma aproximação entre os sistemas de civil law e common law, verdadeiro. Os sistemas continuam sendo ontologicamente diversos. Entretanto, são mais próximos. Eu acho que nos anos 70, eu me lembro, o professor Barbosa Moreira mencionou numa das suas maravilhosas palestras, aqueles que tiveram oportunidade de assistir alguma palestra de Barbosa Moreira sabem bem do que é que eu estou falando. Ele levantou um precedente inglês em que a sentença acabou sendo impugnada no Queen's Bench porque o juiz de primeiro grau havia feito perguntas à testemunha. Ele, juiz, havia feito perguntas. Quer dizer, era tamanha a ideia da adversariedade do processo de common law que era inimaginável que o juiz inglês pudesse fazer pergunta para uma testemunha. Quer dizer, hoje isso não existe. Quer dizer, é claro que hoje nós temos uma concepção diferente também dos sistemas de common law. Mas isso não nos autoriza a dizer que os sistemas hoje estão juntos e misturados. Não me parece que estejam, não. Me parece que nós continuamos a ter uma metodologia claramente diferenciada, que é cultural e que mantém o núcleo diferenciado dessas duas famílias. Veja, não são só dois sistemas, são múltiplos sistemas. Como são muitos os sistemas das famílias de civil law, da família de civil law, são muitos os sistemas da família de common law. Alguns mais próximos do sistema de civil law, outros muito mais distantes. Eu vejo, por exemplo, o sistema inglês, apesar do Código de Processo Civil, como o mais distante da família de civil law hoje. E vejo alguns sistemas estaduais norte-americanos como sistemas que estão se aproximando dos sistemas de civil law. Ou será que nós estamos nos aproximando deles? Quer dizer, talvez a gente consiga encontrar essas vias mais próximas. O que eu devo dizer a você é que processo transnacional mesmo nós vemos na arbitragem. Porque para que a gente tenha um diálogo entre advogados de civil law, advogados de common law, sentados ao redor da mesma mesa, e lidando com o mesmo processo, é preciso harmonizar certos conceitos. Esta harmonização é que resulta, ela não é uma unificação, ela é uma harmonização, é que resulta o que nós conhecemos hoje como um processo transnacional, que está se desenvolvendo na arbitragem. E isso nos autoriza, sim, a fazer algumas importações de técnicas, porque o processo é isso, o processo é técnico. Agora, importar algumas técnicas não é aplicar exatamente o instituto como ele foi criado. Por exemplo, a gente, na arbitragem, tem utilizado muito os sistemas de written statements, depoimentos escritos. Isso não quer dizer que eu estou adotando o critério, por exemplo, da lei federal norte-americana a respeito de written statement, que
levaria, eventualmente, à ideia de que, se eu não puder confirmar este depoimento em audiência e não puder fazer o cross-questioning, isso não será tido como prova, não será considerado pelos julgadores. Não é isso que a gente faz quando utiliza um mecanismo como esse. É claro que a gente vai utilizar o mecanismo estabelecendo quais serão as regras em torno desta técnica. É isso que torna o processo transnacional, isso que torna um processo transnacional. E também aí é que está o perigo do processo transnacional. Por exemplo, eu, num termo de arbitragem, dizer, olha, aqui nós vamos utilizar o sistema dos written statements, ponto. Mas qual o sistema de written statement? Eu tenho, de um lado, um advogado brasileiro, de outro lado, um advogado de Nova York. Do que é que nós estamos falando? Esse advogado brasileiro vai entender, bom, nós vamos ver quais são as regras, e o tribunal oportunamente vai estipular quais são as regras para utilizar essa técnica. O norte-americano pode entender, bom, ele está se referindo à lei federal norte-americana, então eu vou usar do mesmo jeito que eu uso aqui, perante as minhas cortes. Isso é um problema. Então a gente tem que tomar mais cuidado, para que no nosso diálogo na arbitragem as coisas sejam bem traduzidas. Volto ao vocabulário jurídico processual. Quando os termos não são unívocos, é preciso estipular o que é que se deve entender por cada um deles. Por isso é que a gente está fazendo cada vez mais aquelas ordens processuais imperiais, aquelas ordens processuais que antecedem, né? Já virou blague essa coisa de ordem processual imperial. Mas a gente faz isso antes da audiência para explicar como é que cada um desses elementos vai ser utilizado, como é que a prova vai ser produzida para criar segurança no advogado e previsibilidade daquilo que vai ocorrer na audiência, para que não haja nenhuma surpresa para os advogados, né? Isso é importante. Perfeito. Aqui aproveito, tem vários comentários feitos no YouTube, depois a gente repassa, claro, para o palestrante, para o expositor, mas vários amigos aqui, pessoas conhecidas daqui, também de outros estados, que, enfim, não tem como mencionar todos agora. Mas aproveito aqui uma pergunta feita pelo Dresch, que foi parcialmente respondida já, e também tem uma menção da Fabiane Versosa, que, aliás, tem uma tese belíssima, analisando diversos ordenamentos jurídicos, do ponto já mencionado do erro do árbitro quanto ao direito. Mas a pergunta do Rafael Dresch, professor da URGS aqui no nosso estado, na parte de direito privado, nos países em que não se discute a força vinculante do precedente, como nos Estados Unidos, os árbitros estão vinculados ao precedente. E aproveito o ensejo para uma outra questão que foi trazida, e não aqui no YouTube, mas privadamente no WhatsApp, no que congratula aqui também os colegas de diretoria, André Jobim de Azevedo, nosso ex-presidente, Fabiano Zolvi, também diretor executivo na Câmara, e Guilherme Nitsky, que é o nosso secretário-geral. E o Nitsky, que é o nosso colega da diretoria, mandou a seguinte questão, que é uma questão que é objeto de alguns estudos, como, por exemplo, do professor Guilherme Riso Amaral, no mesmo sentido. Porque uma discussão que se faz é sobre o problema dos precedentes e o CPC. Mas outra discussão que se faz diz relação com o artigo 32, inciso 4, porque, teoricamente, se o STJ seria a corte que daria a interpretação última, e em alguns casos com um caráter de repercussão geral ou algo do tipo, diria qual seria o nosso ordenamento jurídico. Seria o órgão último para dizer qual é o nosso direito. E quando as partes escolhem, em vez de uma arbitragem por equidade, decidem por uma arbitragem de direito, que essa escolha por uma arbitragem de direito, se existe uma aplicação, e daí em alguns casos claramente dissociada de uma posição solidificada de uma corte superior, que seria aquela responsável por dar uma interpretação, ocorreria uma nulidade da sentença para estes autores em razão de ser proferida a decisão fora dos limites da Convenção de Arbitragem. E este seria um ponto de vista. Eu recordo dos seus debates anteriores, em outros eventos dos quais eu pude assistir, que a Convenção de Arbitragem, efetivamente, as hipóteses do artigo 32 para nulificar uma sentença, elas foram restritas. Até existiu um debate no passado sobre colocar normas de ordem pública, uma ideia mais aberta, mas acabou sendo restrito. Mas seria possível essa interpretação? O que você diria em relação às pessoas que interpretam
o artigo 32, inciso 4, para dizer que existe uma válvula de escape aí para nulificar. São as Eu começaria com a segunda, para responder, então, também de maneira bem objetiva, o que é que eu diria a essas pessoas que entendem que utilizam o inciso 4º do artigo 32, o inciso 4º, para achar uma válvula de escape, para incluir aí os precedentes. Eu diria, de maneira muito tranquila, que elas estão erradas. Quer dizer, simples assim. Evidentemente, quem imagina essa construção, que é uma construção completamente esotérica, já está colocando como premissa que os precedentes têm que ser levados em consideração pelo árbitro. Eu acabei de mostrar que não tem. Então, a premissa de que partem é falsa. Onde é que está dito que os precedentes deverão ser considerados pelos árbitros? O que eu leio é que os precedentes deverão ser considerados pelos juízes. Juízes togados nas decisões judiciais. Então, para que esse argumento pudesse minimamente evoluir, eu precisaria encontrar no ordenamento jurídico brasileiro alguma coisa dizendo os precedentes devem ser considerados também pelos árbitros. Eu encontro exatamente o contrário. É o que eu estou lendo aqui no parágrafo 1º do artigo 489, quando o legislador tratou de precedente, e é só aqui que ele trata dos precedentes, ele diz que tem que ser considerado pelo juiz togado, não pelo árbitro. Então, nós estamos falando de... quer dizer, quem está imaginando a possibilidade de utilizar o inciso 4º está criando alguma coisa que não está no ordenamento jurídico. Eu diria que se ele disser isso para um árbitro, você tem que aplicar, o árbitro diria a ele, não tenho não, me mostre, por favor, onde é que está no ordenamento brasileiro que eu tenho que aplicar, onde é que está dito que eu tenho que, de alguma maneira, levar em consideração um precedente. Se você me mostrar, eu leio o precedente. Caso contrário, eu resolvi não ler o precedente que você mostrou, porque eu estou aplicando o ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico brasileiro não me obriga a ler os seus precedentes. Exatamente o contrário. Então, é um argumento espantoso esse, porque ele parte de um abandono da lei. Olha só, sob a hipótese de aplicar-se a lei, quem defende este argumento fecha o Código de Processo Civil para não ler o que está escrito nele e tentar defender alguma coisa que não tem base no ordenamento. É uma coisa um pouco estranha do meu ponto de vista. Em termos lógicos, isso não para em pé. Depois, a questão dos países onde existe a previsão de aplicação dos precedentes como forma natural de resolver-se uma controvérsia. Então, imaginem que as partes decidem e deliberam que a causa será resolvida segundo a lei do Estado de Nova York. E, evidentemente, a legislação de Nova York ela contempla o critério de aplicação dos precedentes. Se o árbitro não aplica o precedente, ele, portanto, estaria julgando fora da convenção de arbitragem? Não, ele teria proferido uma decisão errada. Então, vamos imaginar o seguinte. Nos Estados Unidos, especificamente, desenvolveu-se a teoria do Manifest Disregard of Law. Vocês já ouviram falar dessa expressão. The Manifest Disregard of the Law. A ideia de que pode-se anular uma decisão arbitral se ela manifestamente violar a lei. Mas os americanos eles procuram utilizar isto como uma forma extremamente rigorosa, portanto, muito limitada para invalidar decisões arbitrais, quando o árbitro detecta que tem que aplicar a lei da Louisiana, mas aplica a lei de Nova York. Então, é uma situação bastante drástica esta de Manifest Disregard of Law. Não serve para qualquer equívoco cometido pelo árbitro, do tipo, apliquei a lei errada, entendi mal o precedente. Tudo isso é erro de julgamento. Não tem conserto, nem aqui, nem lá. Então, ficamos na mesma. Mesmo com essa ideia do The Manifest Disregard of the Law, que é uma tese utilizada de maneira rara, e utilizada ainda assim em decisões domésticas. Eu já vi isso invocado em decisões internacionais, mas é um mecanismo que foi utilizado, ou é utilizado, ainda que muito raramente, para decisões domésticas. Ainda assim, nós chegaríamos a este limite. O árbitro terá proferido uma decisão errada. E proferir uma decisão errada não tem como consertá-la. A parte escolheu a arbitragem, podia ter escolhido outro mecanismo, não tem de quem se queixar, não tem a quem
se queixar. E vai se queixar de si mesmo, né? Pela escolha infeliz que fez. Bem, professor Carmona, é uma alegria, uma satisfação sempre lhe ouvir. Como a gente está com a hora um pouco adiantada por hoje, a gente vai já encaminhando para um encerramento do nosso webinar. Eu queria dizer que a gente não poderia ter começado essa nossa série de webinars na CAF de melhor forma, foi realmente excelente. Quero fazer aqui um agradecimento especial a todos os envolvidos na organização desse evento, a nossa diretoria, o grupo executivo da CAF, que tanto nos apoia, o apoio que a Federação, que é a nossa entidade mãe, também sempre nos dá. E dizer a todos que estamos de portas abertas e registrar aqui o meu desejo pessoal de que nós possamos logo estar fisicamente juntos de novo, realizar mais eventos. Eu acho que a pandemia nos mostrou quão bom é que possamos estar próximos de uma maneira mais fácil com a tecnologia, mas que não fica tudo substituído, né? Realmente a presença, o olho no olho, é algo que a gente está sentindo falta, mas que hoje ficamos um pouco confortados em, pelo menos, poder ter esse diálogo aqui por meio do webinar. Muito obrigada mesmo, professor Carmona. Professor André, algumas considerações finais? Igualmente, só palavras de agradecimento por todo o apoio institucional, pela palestra brilhante, pela exposição brilhante e pelo apoio do público aqui, que participou ativamente, e fico muito feliz com tudo que se arranjou em torno dessa oportunidade. Aprendemos bastante todos. Aqui eu vejo que o seu colega da USP, o professor Haroldo Versosa, postou aqui no YouTube que está muito feliz com a palestra porque vários dos seus fantasmas foram espantados hoje. Isso, em parte, é algo bastante, um sentimento, acho que de muitos de nós, e mais uma vez agradeço por toda a gentileza e disponibilidade. A Flávia Bittar, aproveitando o ensejo, ela fez diversas menções aqui, muitas delas sobre churrasco e sobre o pão de queijo, que ela já disse que é por conta dela. Que bom, vou cobrar. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de em outros webinars, também nos encontrarmos. Eu estou à disposição de vocês para debater todas essas questões de arbitragem. É um prazer muito grande estar com vocês. Fico muito honrado de ter sido o inaugurador deste evento. Espero desejar muito sucesso a vocês com este evento e espero poder participar novamente. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, André. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais. Muito bem, obrigada, até mais, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.